bem-vindos à febre mundial. Hoje viajamos até a Europa Central para falar da República Checa, ou Chequia, uma seleção que regressa a um campeonato do mundo após 20 anos de ausência. A última vez tinha sido em 2006. Mas atenção, por trás desta seleção esconde-se uma das maiores tradições do futebol europeu. A Chequia é a herdeira direta da antiga Checoslováquia, uma seleção que foi 2 vezes vice-campeã do mundo. É uma escola de futebol inteligente, técnico e organizado, que deu ao planeta craques inesquecíveis. Vamos conhecer esta história fascinante, dividida entre o passado glorioso da Checoslováquia e o presente da Chequia, que quer voltar a colocar o seu nome no mapa do futebol mundial. A República Checa compete na UEFA, a poderosa Confederação Europeia, e no Mundial 2026 está colocada no Grupo A, ao lado do anfitrião México, da África do Sul e da Coreia do Sul. De vermelho, azul e branco, as cores da bandeira, a Chequia representa uma escola de futebol muito respeitada na Europa Central, conhecida pela qualidade técnica, pela organização tática e por uma capacidade notável de produzir grandes jogadores a partir de um país relativamente pequeno. Apesar de o México partir como favorito do grupo, os checos sabem que a África do Sul e Coreia do Sul são adversários ao seu alcance. Para uma seleção que esperou 2 décadas por este momento, cada jogo será encarado como uma final. A ambição é clara, não vieram só participar. Para perceber a Chequia, é preciso contar 2 histórias. Até 1993, o país fazia parte da Checoslováquia, uma seleção verdadeiramente grande, que disputou as fases finais ao mais alto nível e foi 2 vezes finalista de um campeonato do mundo. Depois, com a separação pacífica entre a República Checa e a Eslováquia, em 1993, o legado dividiu-se. A nova seleção checa herdou grande parte da tradição, mas, curiosamente, teve mais dificuldade em chegar aos mundiais. Como nação independente, só se apurou em 2006 e agora em 2026. É um paradoxo fascinante. Um país com uma das histórias mais ricas da Europa, mas que, na sua versão moderna, raramente pisa a maior festa do futebol. Por isso, este regresso vale ouro. A herança que a Chequia carrega é pesada e gloriosa. A Checoslováquia chegou a 2 finais de campeonatos do mundo. A primeira em 1934, em Itália, onde perdeu a final precisamente com a anfitriã italiana, após prolongamento, num torneio marcado pela tensão política da época. A segunda em 1962, no Chile, onde uma geração talentosíssima chegou novamente à final, mas esbarrou no imparável Brasil de Garrincha e companhia, perdendo por 3-1. 2 vezes tão perto do topo do mundo. Estes feitos colocam a antiga Checoslováquia entre as seleções mais bem-sucedidas da história a nunca terem vencido o troféu. É esse ADN de competir com os maiores que a Chequia tenta resgatar sempre que entra em campo. Se nos mundiais o título escapou, na Europa houve glória. Em 1976, a Checoslováquia sagrou-se campeã da Europa ao vencer a poderosa Alemanha Ocidental numa final decidida nos penaltis, com aquele que viria a ser o penalti mais famoso da história. Já como Chequia independente, a seleção viveu uma autêntica era de ouro na viragem do século. Foi vice-campeã europeia em 1996, perdendo a final com a Alemanha apenas no prolongamento, e chegou às meias finais do Euro 2004 com um futebol encantador, considerado por muitos o melhor da competição. Foi a geração que encheu de orgulho um país inteiro e que mostrou que a tradição checoslovaca continuava bem viva no novo país. Como nação independente, a Chequia só tinha disputado o Mundial antes de 2026, o de 2006, na Alemanha. E começou em grande, com uma exibição arrasadora, 3-0 aos Estados Unidos, com um gol de cabeça do gigante Jan Koller e um bis do jovem Tomáš Rosic. Parecia o início de uma grande campanha. Mas o futebol é imprevisível. Seguiram-se 2 derrotas, frente à Gana e à campeã Itália, e a Chequia, apesar do talento de craques como Pavel Nedved e Perešík, acabou eliminada na fase de grupos. Foi uma decepção para uma geração talentosíssima. 20 anos depois, a Chequia regressa com a missão de fazer melhor e, finalmente, passar a fase de grupos como nação independente. Em campeonatos do mundo, nem a Checoslováquia nem a Chequia alguma vez levantaram um troféu, apesar das 2 finais perdidas. 0 títulos mundiais. Mas a vitrine guarda uma joia, o título de campeã da Europa em 1976.
A nível de clubes e de formação, o futebol checo continua a ser uma referência de qualidade técnica na Europa Central. A Chequia é o exemplo perfeito de uma seleção que produz, de forma consistente, jogadores de altíssimo nível para um país com menos de 11 milhões de habitantes. Falta-lhe o grande título mundial, é certo, mas a sua história está cheia de momentos que muitos países gigantes invejariam. Em 2026, querem escrever um novo capítulo digno desse passado. A Chequia deu ao mundo autênticas lendas. Pavel Nedved, o furacão checo, foi um dos médios mais completos da sua era, brilhando na Juventus e conquistando a Bola de Ouro em 2003, prémio de melhor jogador do mundo. Petr Cech, com o seu inconfundível capacete, é considerado um dos melhores guarda-redes da história, com uma carreira lendária em Inglaterra, onde bateu recordes de imbatibilidade. Tomáš Rosick, o pequeno Mozart pela sua elegância, e o gigante goleador Jan Koller completam um leque de craques que marcaram o futebol europeu. Estes nomes são a prova de que, quando se fala de talento, o futebol checo joga ao mais alto nível. A nova geração tem ídolos enormes em quem se inspirar. A seleção que regressa em 2026 tem caras novas e muito talento. O grande nome é Patrick Schick, um avançado letal que ficou na memória de todos ao marcar, no Euro 2020, um golo do meio-campo frente à Escócia, eleito um dos mais belos de sempre numa grande competição. Nesse torneio, foi um dos melhores marcadores. No meio-campo, Tomáš Souček, conhecido do futebol inglês, é um motor incansável, forte no jogo aéreo e nos golos importantes. Adam Lowek e uma nova vaga de jovens promissores completam um grupo que combina experiência e frescura. Não são favoritos, mas têm qualidade para incomodar qualquer adversário e para sonhar com uma campanha que faça jus à enorme história do futebol checo. E agora uma curiosidade que todo o adepto de futebol conhece, mesmo sem saber a origem. Na final do Euro 1976, decidida nos penaltis frente à Alemanha Ocidental, o jogador checoslovaco Antonín Panenka teve a ousadia de, no penalti decisivo, picar a bola suavemente pelo meio da baliza, enquanto o guarda-redes se atirava para o lado. A bola entrou mansa, a Checoslováquia foi campeã da Europa, e nasceu uma lenda. Desde então, esse tipo de penalti, batido com um toque suave pelo meio, é conhecido em todo o mundo como um Panenka. Uma jogada checoslovaca entrou para sempre no vocabulário universal do futebol. Poucos países podem dizer que inventaram uma forma de marcar que é imitada em todos os campos do planeta. O caminho de regresso foi exigente. Numa qualificação europeia muito competitiva, a Chequia mostrou solidez e ambição para garantir o seu lugar no Mundial 2026, pondo fim a 20 anos de ausência. Foi um apuramento celebrado em todo o país, sobretudo por uma geração de adeptos que era ainda criança em 2006 e que nunca tinha visto a sua seleção no Mundial. Para o futebol checo, voltar à maior montra do desporto é fundamental, dá visibilidade aos jogadores, inspira os mais jovens e mantém viva a tradição de uma das escolas mais respeitadas da Europa. A Chequia chega a 2026 com fome, com talento e com a vontade de provar que pertence, por mérito próprio, à elite do futebol mundial. Em termos de números, a história moderna da Chequia é curta. 2026 será apenas o seu segundo Mundial como nação independente, depois de 2006, onde somou uma vitória e 2 derrotas em 3 jogos. Mas se somarmos a herança da Checoslováquia, o quadro muda por completo. Foram 8 presenças em fases finais, com 2 finais disputadas e gerações inteiras de craques. É essa dupla identidade que torna a Chequia tão especial, um país jovem, com pouco mais de 30 anos como seleção independente, mas com raízes que mergulham num dos passados mais ricos do futebol europeu. Em 2026, cada jogador veste essa camisola sabendo que carrega a história de 2 seleções num só peito. Então, o que espera a Chequia em 2026? No Grupo A, mede forças com o anfitrião México, com a África do Sul e com a Coreia do Sul. É um grupo competitivo, mas absolutamente ao alcance de uma seleção com a qualidade técnica dos checos. O grande objetivo é claro e simbólico: passar, pela primeira vez como nação independente, a fase de grupos de um campeonato do mundo, algo que a talentosa geração de 2006 não conseguiu. Com Schick na frente e Souček a comandar o meio-campo, a Chequia tem armas para sonhar. Será que esta geração honra a enorme história do futebol checo? Deixa o teu prognóstico nos comentários.
E subscreva Febre Mundial, temos um vídeo destes para cada uma das 48 seleções. Até já!